Olá, esse é o Papo Saúde, um podcast da Unimed Ceará para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Claro, a gente sabe que saúde e bem-estar estão mais do que nunca ligados à manutenção de todos os protocolos de higienização desse combate à Covid-19. Afinal, o cuidado não pode parar. E hoje nós vamos conversar sobre as arboviroses, que são doenças causadas pelos chamados arbovírus. Eles são transmitidos por artrópodes, insetos, aracnídeos. No Brasil, os arbovírus de maior circulação, com importância epidemiológica na atualidade, que a gente já ouviu falar muito e já sofreu, inclusive, consequências pela presença deles, são a dengue, a zika, a chikungunya. Nesse episódio, a gente vai esclarecer dúvidas sobre essas doenças de maior incidência e também falar sobre formas de combate a elas, para estar seguro dentro e fora de casa. Afinal, como eu disse, o cuidado não pode parar. Para esse papo, nós convidamos o Dr. Ivo Castelo Branco, que é infectologista, professor titular da Universidade Federal do Ceará, onde coordena o Núcleo de Medicina Tropical e que atua em pesquisa clínica em doenças que atingem epidemiologicamente a população. Bem-vindo, Dr. Ivo. Mas tudo bem? Tudo ótimo, Dr. Ivo. Bom, para começar esse papo bem do comecinho mesmo, o que são essas arboviroses? Eu falei ali muito por alto, né, o que elas são, mas a forma mais simples da gente identificá-las aqui para quem está acompanhando a gente. São vírus transmitidos por artrópodes. E artrópodes são insetos das patas articulares. No mundo existem vários arbovírus que são transmitidos ao homem. Alguns têm importância em determinada região, outros em outros locais. Regionalmente. No Brasil, as arboviroses mais importantes, né, que a gente tem, na região da Amazônia, nós temos vários arbovírus, né, maiaro, coxo, né, sabiá, eles pensam que nem existe isso daí, né? Mas no restante do Brasil, nós temos 3 arbovírus que nos causam grandes problemas, que são dengue, chikungunya e zika. E esse maiaro que eu falei, talvez o próximo da vez. E todos eles são transmitidos através de um artrópode, que é o Aedes aegypti. Então, quer dizer, essas arboviroses só existem porque tem o Aedes aegypti na nossa região. Um mosquito. Na verdade, um mosquito que tem uma capacidade de estar em ambientes que algum tempo atrás a gente nem imaginava que eles estariam, não é, doutor Ivo? Eles se acostumaram a conviver com a gente, é isso? Eu tenho um professor da UFC que fala que o Aedes aegypti já é um animal doméstico. Não ser doméstico, mas é domiciliado. O Aedes aegypti ele tem uma grande característica que ele põe os ovos, a fêmea põe os ovos não dentro d'água, ela põe em ovos em locais, ela gruda os ovos em locais que ela tem a percepção que vão ser cobertos de água. E aquele ovo que tem o tamanho de se pegar um lápis e colocar no papel, a ponta do lápis, aquele pontinho preto é o tamanho de um ovo de Aedes aegypti, quase confundido com a sujeira. Ele é escuro, então pode ser facilmente confundido com a sujeira. E aquele ovo pode ficar colado naquela superfície e ser transportado por quilômetros de distância, pode fazer frio, fazer calor, jogar inseticida em cima. E um ano depois, se for coberto de água, menor quantidade de água, em meia hora ele começa a nascer. E se a fêmea que colocou aquele ovo tiver dengue ou tiver zika, chikungunya a gente não sabe, mas a gente acredita que talvez tenha importância, um mosquito que nasce já contaminado com esses vírus. Então, a gente está vendo assim, a dificuldade que a gente tem de transportar. E esse ovo, né, como eu já falei, com toda essa capacidade de ficar um ano na natureza, jogar inseticida em cima, tudo, a gente não consegue ter uma forma eficaz de combatê-lo, a não ser se a gente não deixar ele ser coberto de água, a não ser que a gente queime esse ovo
ou esmague esse ovo. Olha, então ficou muito difícil. No mundo não existe forma eficaz de combater o Aedes aegypti nessa fase do ovo. Por isso que ele é tão... Hoje existe... em todos os municípios do Brasil existem focos de Aedes aegypti. E mais ainda, hoje a gente sabe, se numa região, né, basta 1% dos prédios terem foco de Aedes, né, foco de mosquito, e se tiver gente susceptível, já se pode ter uma epidemia desses vírus. Eu lembro ali nos anos 1990, né, como é que foi ali aquela, não sei se foi a primeira grande epidemia mesmo que a gente teve, né? E o que acontecia que era até meio difícil de se identificar o que era essa virose ou não, né? E depois tudo virou virose. Quais são as principais características, os sintomas, os sinais das arboviroses? Esse virose é o termo que se dá para qualquer infecção causada por vírus. Quando você não sabe o nome do vírus, fica virose. Quando você sabe o nome do vírus, passa a ter o nome do vírus, né? Sabe o é dengue, chikungunya, zika. Só que essas viroses, né, são todas, no começo, elas são muito parecidas. Daí elas são confundidas, né? O dengue parece muito com chikungunya, parece muito com zika, parece muito com covid, que parece muito com influenza, que parece... Então, as viroses respiratórias, né? Então acaba, quando o paciente tem essa clínica que você não sabe identificar a que vírus pertence, chama-se virose. Então é por isso que quando você não sabe o nome do vírus ou se identifica o causador dessa virose, se denomina de virose, né? Agora, as arboviroses, elas têm, eu lembro também daqueles sintomas, né, que diz daquela quebradeira que dá, né, daquela dor no caroço do olho. Eu lembro demais que essas eram algumas características, né? E assim, isso é verdade? Assim, por exemplo, a pessoa chega no consultório e ela diz, doutor, eu estou com uma quebradeira. É assim? É assim. Falando das arboviroses, dengue, zika e chikungunya, são as mais comuns, elas têm essa característica de geralmente não ter pródromos, né? Geralmente gripe, você vai adoecendo devagar, dor no corpo, nariz entope, dor de cabeça, e vai piorando. Essas arboviroses, elas geralmente começam de uma forma meio súbita. Você está sem muito pródromo e pá, começa a ter... O vírus começa a circular pelo seu corpo e aí você começa a ter febre, dor nas juntas, dor nos músculos. Alguns músculos, quando você movimenta, dói. Então, por isso que dói no caroço do olho. Os músculos do olho, quando você movimenta, parece estar doendo dentro do caroço do olho, né? Alguns pacientes têm muitas dores na musculatura, que alguns impede até de se trocar de roupa, né? Então, eles começam basicamente muito parecidos. Obviamente, dengue tem algumas características que você, dependendo da evolução, zika, dependendo da evolução, e chikungunya, dependendo da evolução, você ainda pode dar o diagnóstico. Mas no começo, eu mesmo já errei muitas vezes. Eu falei que era um e era outro, porque esses sintomas são muito parecidos. Então, esse sintoma de febre, dor de cabeça, dor nas juntas, dor no caroço do olho, né? Dores articulares, exantemas, né? Então, essas doenças podem aparecer e às vezes fica difícil de dar o diagnóstico. Só então com esse exame clínico ali não é suficiente, é preciso os exames laboratoriais para de fato dar o diagnóstico, e junto disso também o senhor aproveita e diz aqui para a gente quem são os profissionais que podem dar esse diagnóstico. Olha, essas doenças dependem do paciente que você está vendo, né? Geralmente um clínico, um pediatra, né? Na clínica, infectologista, dermatologista, qualquer um pode ser. Quando tem epidemia, todo médico atende, né? Quando tem epidemia de dengue, o cirurgião plástico atende dengue, o cardiologista atende dengue. Quando tem chikungunya, também é a mesma coisa. Essas doenças são doenças epidêmicas, que elas aparecem em surtos, e quando elas aparecem em surto, elas acometem muita gente. Então, o que a gente tem que prestar atenção é que essas doenças são os sinais que alertam que ela pode complicar. Aí é onde o profissional, independente de qual profissional atende, tem que saber qual paciente que pode complicar ou não. Obviamente, o diagnóstico laboratorial é que dá o nome do vírus, mas como a gente nem sempre dispõe de laboratório para dar o diagnóstico
aquele vírus que está circulando, a gente orienta aos profissionais e também à população, né, quando a gente começa a ter essas epidemias, que alguns sinais são importantes para você procurar um atendimento ou direcionar para um diagnóstico. Então, por exemplo, o dengue. Dengue é uma doença que começa com esses sinais que nós falamos, e a febre dura uns 3, 4 dias, e quando a febre passa, é uma diferença das doenças infecciosas, que geralmente as doenças pioram quando está com febre. Dengue é o seguinte: quando a febre passa, começa a ter piora do quadro, com sensação de desmaio, com muita náusea, com muita dor na barriga, vomitando, né? Esse paciente que parece que vai ter, popularmente, vai levantar e dar aquela suadeira fria, que popularmente chama de ter uma piloura, né? Então, esse paciente é um paciente grave. E, em geral, a gente vê isso no dengue. E é um sinal para que você direcione e tome as providências. Obviamente, como eu já falei, né, se você tem um paciente que tem esses sinais, e aí tem febre, tem exantema, dor no corpo, e começa a ter muita dor articular que permanece 2, 3 semanas, o chikungunya talvez seja o diagnóstico mais frequente. E aqueles pacientes que têm febre, dor no corpo, dor na junta, parece exantema e tal, e que em torno de uma semana se resolve o caso, aí fica dengue ou zika. O zika não tem tantos problemas que a gente está vendo de letalidade, mas ele tem um grande problema do zika, que é a complicação de quando acomete mulheres, poder a mulher ter defeitos, né, no seu concepto, e esse conceito que hoje a gente chama zika congênita, que tem características bem definidas, de tem síndrome de Down, né, síndrome de Turner. O paciente com zika, ele tem uma característica física, e alguns retardo mental, cegueira, algumas complicações mais sérias. E mais ainda do zika, que é um grande problema que a gente não pode esquecer de falar, é que o zika, no homem, ele pode permanecer sendo eliminado pelo esperma até por vários meses. Então, é uma das formas de transmissão, é uma das formas que você tem que investigar isso daí. E uma coisa que o zika, apesar de o indivíduo infectado não ter maiores complicações, ele teve risco de vida, mas essas complicações das mulheres grávidas e essa forma de transmissão sexual do zika é que faz com que a gente, quando fala assim, use preservativo, use camisinha, a gente geralmente, quando você não sabe quem é a pessoa que você está tendo sexo, na zika você fala assim, a pessoa que você ama, que você sabe, se você tem perigo, use preservativo para não ter transmissão. Então, quer dizer, houve uma mudança, você vê que esses arboviroses, até nisso, houve algumas mudanças de comportamento. O senhor está dizendo que houve mudança de comportamento, mas eu me lembro que isso foi muito forte ali em 2015. Inclusive, eu fui uma das pessoas a ter a zika e eu lembro que foi bem difícil no início, né? Achava que era a tal do chikungunya, que muita gente chamava até de chikungunya, porque o número é difícil de dizer, a chikungunya. Mas o que aconteceu é que, com o passar dos anos, e aí agora que a gente tem uma pandemia de Covid-19, parece que zika ficou escondido, ficou para trás. Ficou mesmo, doutor Ivo? Zika continua tendo no nosso meio. Obviamente com muito menos casos, porque diferente, quanto dengue você pode ter 4 vezes, porque tem 4 vírus, você pode ter 1, 2, 3 e 4 vezes. Chikungunya a gente só tem uma vez e zika só tem uma vez. Então, quando se tem, como se nós tivemos epidemias grandes, a nossa população ficou imunizada, entre aspas. Então, a gente diminuiu muito o número de casos. Mas continua tendo. O grande problema da zika é o diagnóstico, porque no serviço público, primeiro, no quadro inicial, quando você faz sorologia para zika e para dengue, naquela primeira semana, elas se confundem. A sorologia não dá para dizer se é um ou outro. Com o decorrer é que pode fazer isso daí. Então, para você dar um diagnóstico no começo, tem que fazer um exame chamado PCR no sangue, né? Detectar o vírus. É um exame caro. E o serviço de saúde, ele só disponibiliza para mulheres grávidas e que têm sintomas. Então, a gente acaba não diagnosticando na nossa população o real número de casos, né? Direciona praticamente só as mulheres que estão grávidas e que têm sintomas. E a gente sabe que muita gente tem zika sem ter sintomas. Muita gente.
Os homens praticamente não se diagnosticam, porque só se faz quando você tem um cara, estou engravida a mulher, eu tive contato e tal, e aí a gente vai atrás e o cara paga um exame que custa uns R$ 700, então fica difícil, nem sempre, mesmo quem tem convênio, eles nem sempre cobrem, né, para os homens. Então, existe uma subnotificação de Zika, por exemplo. E em relação a todas elas, não chikungunya, porque afinal de contas chikungunya é outra coisa, me parece, né? Mas mesmo o dengue, assim, tem subnotificação? Qual a incidência, aliás, dessa subnotificação no Brasil? Importante ver isso aí. Ano passado, com 2020, com a epidemia o início da epidemia de Covid-19, que continua a existir, né? Nós estamos subindo novamente, talvez até mais. A gente acabou minimizando essas outras infecções, mas oficialmente, se não me engano, ocorreram 7.000 casos de dengue no Ceará. E a gente sabe que grande parte das pessoas que têm dengue não tem sintomas, ou é muito confundido com as outras viroses, nem sempre procuram para dar o diagnóstico. Então, hoje a gente sabe que em trabalhos prospectivos que foram feitos anteriormente aqui no Ceará, depois de epidemias, a gente viu o seguinte, que os números oficiais, num trabalho que foi bem descrito aqui no Ceará, eles viram que era 22 vezes menos do que o que tinha sido apresentado pelos órgãos de vigilância, coisas desse tipo. Então, vamos supor que nós temos errado muito. Vamos colocar 10 vezes, né? Então, é possível que de 7.000 casos nós temos, no ano passado, talvez uns 70.000 casos de dengue, né? Eu mesmo tive muito paciente que pensou que era Covid e era dengue. Tive paciente que teve dengue e Covid junto. E é interessante como as pessoas ficaram dentro de casa. Algumas pessoas me procuraram suspeitando que estava com Covid, que era realmente não tem dúvida que você fica aterrorizado com isso. E aí não dava Covid, e a gente investiga dengue e dava dengue. E a família toda adoecia. Por quê? Porque estava todo mundo dentro de casa, o mosquito pegava todo mundo. Então, quem era suscetível acabava tendo dengue. E aí, como é que é estar com essas duas doenças ao mesmo tempo? Como é? Porque é o pior dos mundos, não? A gente teve paciente que teve as duas coisas. Eles não tiveram doenças nem piores nem melhores do que teriam separadamente. A gente não sabe porque tem muito pouco estudo sobre isso, né? Eu já tive paciente que eu já identifiquei dengue 3 e dengue 4 no mesmo paciente. Foi até muito interessante que eu apresentei isso num congresso brasileiro, uma palestra que eu dei, e uma pessoa levantou a mão e perguntou: doutor Ivo, esse paciente que tinha dengue 3 e dengue 4, foi um mosquito com 2 vírus ou foi 2 mosquitos com um vírus cada um? Nossa, deu aqui um tilt na minha cabeça. Aí eu disse, poxa vida, essa pergunta eu não tinha pensado, é interessante, eu não sei responder. E um ano depois eu descobri o que tinha ocorrido. Nós tínhamos tido uma epidemia de dengue 3, a fêmea transmitiu dengue 3 pelos ovos, e a epidemia de dengue 4, ela nasceu com dengue 3, pegou o dengue 4 e transmitiu o 4. Então, provavelmente era um mosquito com os 2 vírus juntos que jogou dentro. E a clínica desse paciente, que é a pergunta que quando a pessoa falou, eu não sabia exatamente, mas eu sei o seguinte: ele teve um dengue igual aos outros, não foi maior nem pior do que os outros, foi um dengue com maiores complicações. Curioso. Agora, o que diferencia dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4? Só o tipo do vírus, né? Eles são vírus, né, da mesma família de vírus, mas são cepas diferentes. A cepa é o 1, o 2, o 3 e o 4. E que você só, uma vez tendo um, nunca mais tem um. O 2 nunca mais tem o 2, o 3 nunca mais tem o 3, e o 4 nunca mais tem o 4. Agora, você, quando tem dengue 1, você, como eu falei, nunca mais tem, mas você fica imunizado por alguns meses, 6 meses, muito parecido com a gente está vendo com o chikungunya agora. E se pegar uma cepa nova... Com a Covid. Com Covid. Se pegar uma cepa nova, você acaba tendo uma forma mais sintomática, né? Hoje a gente sabe que a primeira vez que se tem um dos 4 serotipos de dengue, 90% das pessoas não tem sequer um sintoma. É engraçado isso. Então você pode ter sem sintoma. Já é diferente do chikungunya. Chikungunya, 70% tem gente que tem chikungunya
tem sintoma, né, diferente. E Zika, a gente não tem conhecimento real, mas provavelmente tem muita gente com Zika sem saber que teve Zika. O senhor está falando aí dos sintomas e tal, e me ocorre às vezes o seguinte, a pessoa tem, né? E eu não estou falando só desse ano de pandemia, do medo de ir aos postos e se infectar, né, com o coronavírus, enfim. Mas a pessoa tem aquela febre e se não é algo muito, né, para derrubar de fato, ela fica ali em casa 2, 3 dias e depois ela vai para o mundo. Só que ela toma alguma coisa. Então, como é que fica a questão da automedicação no caso das arboviroses? Das arboviroses, a gente tem que começar naqueles sinais de alerta que eu falei, né? Que é dor na barriga, vomitar, sensação de desmaio, né? Esses pacientes, se apresentarem sintomas de dengue, zika ou chikungunya, se apresentarem sinais, eles têm que procurar o atendimento. Normalmente, o tratamento para isso é sintomático: remédio para febre, remédio para dor, remédio para náusea, remédio para vômito, alguns antihistamínicos para coceira. É isso que a gente trata. Agora, se o paciente tem esses sinais de alarme que a gente fala, ele tem que procurar o atendimento, porque ele tem que ser hidratado pelo peso dele, senão ele pode ter complicações. E a gente sabe que se eu intervir com a hidratação correta nessa faixa, a gente, em 24 horas, recupera esse paciente e diminui a letalidade a menos de 1%, se fizer isso. Se não atender nessa fase, nesses sinais de alarme, a chance do dengue complicar aumenta, metade das pessoas podem complicar. Então, basicamente é isso. O tratamento é sintomático, mas se tiver esses sinais de alarme, tem que procurar um atendimento para ter uma orientação sobre a hidratação, né, mais diferenciada. Às vezes só por boca e às vezes fazendo endovenoso. Nessa altura, eu não consigo me controlar e eu vou fazer aqui um depoimento brevíssimo. Eu fui uma dessas pessoas a ter dengue com complicações, não sei se foi exatamente isso, com sinais de dengue hemorrágica. Fiquei internada, salvo engano, 4, 5 dias, algo assim. E na época, inclusive, foi o doutor Ivo que me recebeu no 5º dia da dengue, que eu estava bem, eu fiquei bem no 5º dia. E eu estava assistindo um programa de televisão que estava dando uma receita. Eu comecei com uma náusea enorme, passando muito mal. E eu digo, nossa, o que está acontecendo? Liguei, fui para o consultório. E lá no consultório, o doutor Ivo me disse, você veio com quem? Eu falei, sozinha, você está louca. Manda alguém buscar seu carro que você vai para o hospital agora. E pá, eu fui internada com plaqueta de morto. Eu estou rindo hoje, felizmente, disso aí, né, doutor Ivo? Deus é grande. Pois é, e a medicina, né, e o conhecimento, e as pesquisas, enfim. Mas eu lembro que nessa época, por exemplo, a gente tinha uma orientação de não tomar ácido acetil salicílico, dipirona, algo nesse sentido, né? Isso ainda vale? Ele não pode tomar ácido acetil salicílico, né, que é o AS, é tudo que tem AS, e os anti-inflamatórios que a gente chama não hormonais, que são esses anti-inflamatórios, ibuprofeno, essas coisas desse tipo, porque o paciente que tem dengue, ele tem uma alteração, ele pode ter gastrite, pode ter sangramento, e esses medicamentos dão sangramento. Então, você pode minimizar e não saber se o sangramento é por dengue ou é pelo medicamento. Então, a gente acaba não deixando tomar. A dipirona se usa normalmente, talvez seja a droga, o acetaminofén, a dipirona seja mais usada. No Brasil, a dipirona é mais usada porque, além dela ser mais potente, ela tem endovenoso. Então, quando quem está vomitando, o endovenoso é mais fácil, a gente consegue usar. Só por isso. Entendi. Agora, eu lembro também, trazendo aqui o meu exemplo, acho que pode ajudar outras pessoas em relação a isso. Eu lembro que eu saí dessa dengue, saí do hospital, poucos dias depois eu estava com hepatite. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco dessas sequelas, né? Tem gente, especialmente com a chikungunya, que fica com sequelas por anos. Essas viroses, elas circulam pelo corpo todo e elas acometem o fígado. E elas dão uma hepatite não tão intensa, normalmente ela é uma hepatite que não deixa aquele olho amarelo, nem a urina escura. E o mais que tem são sintomas de a comida incomoda, o cheiro incomoda, um pouco de... Uma moleza, um cansaço. A moleza, essa coisa toda, e depois ela é autolimitada. Agora, por exemplo, acetaminofén, né? O acetaminofén, né? Que é uma droga que se usa com frequência, é usada muito,
E aí, se você usar muito, ela causa hepatite, e piora a hepatite dessas viroses. Todas essas doenças podem causar uma inflamação no fígado limitada, sem olho amarelo e sem urina escura, diferente. É uma hepatite que não transmite essa hepatite, tá? É uma evolução dessas viroses. Em relação às sequelas da chikungunya, é mais grave mesmo, como eu vejo? Porque, por exemplo, eu conheço pessoas que tiveram que ficar com tratamento com reumatologista, ficaram com sequelas nas articulações. Chikungunya foi uma doença que a gente acabou tendo contato com ela pela disseminação do vírus africano, que provavelmente deve ter vindo pelo Caribe para cá, com alguns soldados, turistas, na época da Copa, coisa desse tipo. Ele entrou pela Amazônia e entrou pela Bahia, né? E ele é, como o nome vem africano, porque ele causa uma infecção onde a pessoa começa com febre, dor no corpo, dor nas juntas, e depois essa artralgia grande parte dos pacientes ela é tão intensa que limita o andar, você anda, parece que está como se estivesse assim, não consegue pisar direito, anda meio assim curvado para frente. Por aí o nome chikungunya significa andar curvado, né? Porque você realmente anda desse jeito. E o chikungunya, no começo, a gente achava que era um vírus que tinha aparecido na África, quando estava estudando febre amarela e tal, e tinha aparecido, 50 anos depois ele começou a aparecer e tudo, e aí começou a causar infecções, e a gente se dizia assim, onde tinha ocorrido anteriormente, se dizia que era uma doença que causava dores articulares e artralgias, e a artralgia podia ficar por meses, e que ela não tinha efeito na letalidade. E a gente aprendeu muito com a chikungunya aqui no Brasil, né? Primeiro, é uma doença que, pela experiência que a gente tinha no dengue, ajudou muito a gente fazer fluxogramas, né, para orientação, fazer diagnóstico diferencial, saber se conduzir nessas epidemias. E alguns pesquisadores, alguns laboratórios também serviram para a gente poder extrapolar o conhecimento da arbovirose dengue no chikungunya. E a gente descobriu que o chikungunya é uma doença que a pessoa pega, algumas pessoas resolvem em 2 semanas, mas a grande maioria elas permanecem por várias semanas. E nas pessoas em que há aqueles sintomas de dores articulares, inchação, essa coisa, limitação de movimento, né? Eu conheço gente que quando pegou chikungunya não escovava os dentes, não abria a porta se a maçaneta fosse redonda, né? Essas dores passam de 3 meses, né? A gente viu que o tratamento deve ser feito igual como se tivesse uma doença reumática, no caso do artrite reumatoide. Então, o tratamento da pessoa que tem chikungunya, que passa de 3 meses de sintomas articulares, ele é conduzido como uma doença reumática. Tanto é que os reumatologistas foram muito importantes na elaboração da conduta do paciente com chikungunya, porque a gente perdeu o medo de entrar com algumas medicações que a gente normalmente não entraria no paciente com infecção viral, como corticóide, imunobiológicos, imunossupressores, que a gente não entrava nunca, e a gente passou a ver que esse medicamento, né, um deles, falado hoje em dia, que é a cloroquina, né, no chikungunya, ela foi muito boa nesses pacientes crônicos. No Covid, infelizmente, não se fez. Doutor Ivo, o senhor está falando aí, em alguns momentos o senhor fala do estudo que foi feito, da percepção daquele momento, mas falando hoje, qual é o nível de preocupação que a gente tem que ter com essas arboviroses e, além de se preocupar, o que a gente deve fazer? Quando a gente fala no passado, é porque a gente foi quando foi descoberto o que fazia, o que foi feito, a gente viveu muita história disso. Mas quando a pessoa está doente, ela é presente, né? O tempo do verbo é sempre presente. E o que é que deve-se fazer para evitar isso, né? Basicamente, só existem essas arboviroses porque tem o transmissor, que é o Aedes aegypti. O que é que a gente tem que fazer? É combater os focos do Aedes aegypti, pelas características que eu falei inicialmente. Então, a gente sabe que 80% dos focos de Aedes, eles estão dentro da casa da gente ou muito próximo da casa da gente. São focos geralmente
domiciliados ou humanos ou de plástico, de uma coisa onde o mosquito a fêmea põe o ovo e ela vai ser coberta de água, ou por chuva, ou pela própria ação do homem em juntar água naqueles locais, né? Então, hoje a gente tem que fazer uma prevenção de cada pessoa tem que ter esse cuidado na sua casa, onde você mora, ou mesmo onde você trabalha, se não tem foco do Aedes. Isso é coisa importante. E eu digo sempre assim, do mesmo jeito que a gente tem que ter cuidado na casa da gente com barata, formiga, mosca, a gente não espera nem pela prefeitura, nem pelo Estado, nem pelo governo federal para acabar com esses insetos da nossa casa, né? A gente também tem que fazer isso com a Aedes aegypti. Agora, às vezes não é fácil, as pessoas têm essa percepção dos focos, né? É possível que os focos sejam diferentes no Brasil como um todo. Atrás da geladeira ele pode ficar, se você tem a sua caixa d'água não é vedada. Hoje a gente sabe que quase 40% dos focos são de concretos, né? O mosquito aprendeu a ir subir, pôr os ovos dentro da caixa d'água. Imagina uma caixa d'água, ele põe o ovo na parede da caixa d'água, quando a água sobe, ele cobre, dentro da caixa d'água não tem predador. Então, imagina vale quantos jarrinhos que a gente fica falando para virar os jarrinhos. Então, quer dizer, cada lugar vai ter focos específicos, né, que a gente precisa atuar, e aí é onde entra o que eu sempre falo que falta. É pesquisa para se descobrir isso daí. Às vezes é um negócio óbvio, é um negócio muito aparentemente simples, mas se a gente não direcionar exatamente e a gente não fazer com que a população, já que 80% dos focos tem dentro do nosso domicílio ou peridomiciliar, não dá para contratar todo mundo, tanto gente para controlar o Aedes. Então, a população tem que estar envolvida, sem querer simplesmente transferir a responsabilidade para isso, mas os nossos governantes deveriam ter mais estudos para a gente saber direcionar campanhas específicas para aqueles focos, né, onde tem caixa d'água uma coisa, onde tem piscina uma coisa, onde tem pote outra coisa, onde tem que armazenar a coisa de água onde falta água. Hoje a gente sabe que nos locais onde falta água, as pessoas armazenam esses arboviroses ficam o ano todo, independe das chuvas, independe de tudo isso. Então, tudo isso é importante para que a gente possa elaborar e direcionar muito bem. Nós fizemos um projeto chamado Aedes em Foco, onde a gente fez um aplicativo, pode ser baixado no iOS ou então no Android, onde as pessoas baixam pelo Google e a pessoa fazer semanalmente um checklist da sua casa e você coloca se tinha um foco, se tinha sido resolvido ou não, e isso a prefeitura recebia e elaborava direcionado assim, na outra semana uma resposta. A gente fez isso na cidade do Cedro, esse aplicativo, e distribuiu na população. E nós tivemos um sucesso muito grande no controle do Aedes. Aqui em Fortaleza nós não conseguimos colocar esse aplicativo. Era um grande sonho meu, era colocar o Aedes aegypti. E semanalmente, todo mundo diz assim, sexta-feira, vamos ver como é que está o mapa de Fortaleza. Com esse programa, você ser onde é que está em vermelho, mais atento, você vê os focos e você atuaria para isso daí. Mas a gente não teve nem condição, nem financeira, nem nada para colocar. Foi um sonho que a gente teve que o Covid também atrapalhou um pouco para ser colocado. Enquanto você falava, doutor Ivo, eu me lembrei de uma latinha de margarina que eu vi jogada ali perto de casa e que eu fiquei de ir lá recolher e colocar lá no lixo reciclável e eu esqueci depois de fazer isso. Então, é lembrado que você tem que fazer, anotar. De quantos em quantos dias essa tarefa, doutor Ivo? O ciclo do mosquito entre o brilho de água e nascer o mosquito dura 7 dias. Então, se a gente fizer isso com um intervalo de 7 dias, quer dizer, o mosquito põe o ovo e eu tiro esse ovo do ambiente, eu consigo controlar esses ovos na natureza. Então, se você fizer a cada 7 dias, nos locais onde pode ter focos na sua casa, na sua residência, você com certeza vai diminuir o número de Aedes e com certeza vai diminuir a transmissão dessas arboviroses. Lavar com água e sabão esses recipientes resolve? Esse aqui é uma coisa, o ovo do Aedes aegypti, diferente do Covid, ele tem que ser esmagado. Só o água e sabão você só vai transferi-lo para outro lugar. E se lá ele tiver condição, ele vai eclodir. Então, por exemplo, por isso que tem que acondicionar bem o lixo. Você pegar o lixo e pegar o lixo daqui no local e jogar no ambiente aberto,
lá, aquele ovo for jogado, se for coberto de água, ele vai nascer lá onde o lixo for jogado. Então, não pode ser deixado ele ser coberto de água. Obviamente, quando você lava com água e sabão, esse ato mecânico deve esmagar alguns ovos e deve ter alguma ação. Mas a ação não é do sabão, é da esfregação. Olha, como diz o cearense, esse Aedes aegypti é ninja, né? Então a gente tem que ser mais ninja do que ele, dizer quem manda aqui sou eu. Ele vive ao nível do mar, ele vive no México até 1.000 metros de altura, ele vive no Ceará, vive na floresta amazônica. Em Boston tem Aedes aegypti, nos Estados Unidos tem Aedes aegypti. Então o Aedes aegypti ele vive em qualquer lugar do mundo e consegue se reproduzir. Nos ambientes mais quentes, mais rapidamente. Nos ambientes mais frios, demora mais. Mas ele consegue, infelizmente, ele tem a capacidade de se adaptar. E é daí o sucesso que ele está tendo em se manter, mesmo esse tempo todo. A gente não consegue. E se a gente não tiver envolvimento de todo mundo, a gente não vai conseguir controlar esse mosquito. Nenhum governo conseguir controlar se a população não aderir. E o governo não orientar o que a população tem que fazer. É isso, doutor Ivo. Quero agradecer muitíssimo. E antes da gente finalizar, eu quero lembrar do meme aqui, da gente olhar assim e pensar, Aedes aegypti, se saia! Com certeza. Obrigada, doutor Ivo. Foi muito bom ter o senhor nesse papo. Tá bom, um abraço. E assim nós chegamos ao final desse episódio de hoje do Papo Saúde. Eu lembro que nossos episódios têm sido gravados, como esse, de forma remota, e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal. Tem ali o cachorro latindo, né? A moto que passa. Mas olha, cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!